Bom dia, turminha! Estamos chegando aqui para mais uma aula de língua portuguesa, gramática, e nós estamos estudando os adjetivos, né? Na aula passada, expliquei para vocês que adjetivos são palavras que caracterizam os substantivos, elas dão características dos substantivos. Então, aqui no livro de vocês, no livro de língua portuguesa, página 212, nós vamos fazer a revisãozinha para fazer o exercício que segue aí no livro. Então, o que é adjetivo? Para a gente compreender bem a função dos adjetivos, vamos ler esta frase. Era a minha terceira estada na ilha, e mesmo assim, ao pôr os pés nas pranchas podres do cais, me surpreendi. Observe a palavra podres, que está aqui em negrito, destacada. Se retirarmos a palavra podres desse trecho, nós teremos uma nova frase, menos informativa. Observe, era a minha terceira estada na ilha e mesmo assim, ao pôr os pés nas pranchas do cais, me surpreendi. Quando eu retirei a palavra podres da frase, aqui da frente da palavra pranchas, eu tirei a característica da prancha. Então eu posso imaginar que a prancha, não dá para eu ter certeza de como é a prancha, né? Se ela é molhada, se ela é podre, se está pintada ou não. Porque a palavra podre aí, ela nos dá essa informação sobre as pranchas do cais. Por isso que ela é caracterizada como adjetivo. Ela dá a característica do substantivo pranchas, pranchas podres, ok? Então, o adjetivo deve ser compreendido como uma palavra ou expressão que traz atributos de um substantivo. A palavra atributos quer dizer características, tá bom? Características que podem ser qualidades ou defeitos. Assim, para saber se uma palavra é um adjetivo ou não, é preciso analisar seu sentido na frase. Então, tem que ter cuidado. Não é porque é podre lá que é adjetivo em qualquer lugar, né? Vamos ver essa frase aqui, Quando Joana foi embora, ficamos sabendo dos seus podres. Aí você vai olhar que aqui, adjetivo, podres é adjetivo. Nesse caso aqui, pessoal, não. Nesse caso, a palavra podres não qualifica Joana. Na verdade, essa situação, ela significa defeitos, os vícios. Assim, ela exerce a função de substantivo e não de adjetivo. Porque poderia ser assim a frase, quando Joana foi embora, ficamos sabendo dos seus defeitos, dos seus erros, dos seus vícios, ok? Então, tem que observar direitinho se a palavra ela está caracterizando um substantivo. Se ela estiver caracterizando um substantivo, então ela é um adjetivo. Os adjetivos eles concordam em gênero e número com os substantivos a que eles se referem. Por exemplo, papel. Papel branco. Papel está no singular, branco também no singular, certo? E também aqui papel é masculino. Branco é masculino. Papéis brancos. Plural, plural. Cozinha, clara. Clara porque cozinha é feminino. Mas se fosse aqui papel, seria papel claro, né? Combinando, aí concordando em gênero e em número. Estantes altas, livros bons. Provas fáceis, roupa cara. Roupa cara. Roupa é feminino, cara é o adjetivo no feminino. Se fosse sapato, seria sapato caro. Chamamos de adjetivo pátrio aquele que indica nacionalidade ou lugar de origem de alguém ou de algo. Nós já vimos isso, né? Na aula passada, adjetivo pátrio. Telefone da China. Da China é a locução adjetiva. Por que locução adjetiva? Duas palavras com o valor de um adjetivo. Eu poderia substituir essas duas palavras por um único adjetivo correspondente. No caso aqui da China, chinês. Telefone da China, telefone chinês.
certo? Nesse exemplo, observe que o grupo da China tem a função de adjetivo, porque ele qualifica o substantivo telefone. Constituímos aí o que nós chamamos de locução adjetiva. Veja mais alguns exemplos de locuções adjetivas. Carinho de mãe, fardamento da escola. Carinho de mãe, eu poderia substituir de mãe por materno, carinho materno. Fardamento da escola, da escola é escolar, fardamento escolar. Raio de sol é solar, raio solar. Remédio sem utilidade, uma coisa que não tem utilidade, é uma coisa inútil, remédio inútil. Alimento fora do prazo de validade, um alimento que é fora do prazo de validade, ele está vencido, então alimento vencido. E também, pessoal, ainda temos o gênero e o número do adjetivo. Como dissemos, o adjetivo sempre se refere a um substantivo. Assim, da mesma forma que os artigos, os adjetivos concordam em gênero, gênero é masculino e feminino, e número, que é singular e plural, ou apenas em número, com o substantivo a que se refere. Da mesma forma que os substantivos, os adjetivos também têm a sua classificação. Também, pessoal, nós ainda podemos analisar o grau do adjetivo. Lembra que também no substantivo tinha o grau do substantivo gato, gatinho, gatão, né? O grau. Ai, desculpa. Aqui tem o grau do adjetivo, que é um grau comparativo. Por meio do grau comparativo do adjetivo, nós comparamos os substantivos, identificando suas características, suas qualidades e os seus defeitos. Existem 3 graus de comparação. O de igualdade, quando você diz assim, o amor é tão importante quanto a paixão. Ninguém é maior do que ninguém, eles são iguais. Então, o amor é tão importante quanto a paixão. O homem é tão inteligente quanto a mulher. Então, esse grau comparativo aí do adjetivo é o grau comparativo de igualdade. Agora, vamos ver de superioridade. Um é mais do que o outro, né? Superioridade. O amor é mais importante que a paixão. Mais que indica superioridade. E de inferioridade, que é menor. O amor é menos importante que a paixão. Então, nesse caso aí, você está usando o grau comparativo de inferioridade. O amor é menos importante. O adjetivo aí é importante, mas você colocou aí usando as palavras menos que para dar o grau comparativo de inferioridade desse adjetivo, certo? Existe também o grau superlativo absoluto. O grau superlativo absoluto do adjetivo acentua ao extremo as características atribuídas ao substantivo. Pode ocorrer de 2 modos. Da forma sintética, a gente chama de sintético, forma-se normalmente por meio das terminações íssimo, ílimo, érrimo. Por exemplo, você quer dizer que uma coisa é difícil, mas que ela é muito difícil. Então, você diz que ela é dificílima. Bela, belíssimo, belíssima. Paupérrimo, é de pobre. Pessoa muito pobre. Aí no grau absoluto, superlativo absoluto, sintético, ele é paupérrimo. A palavra pobre é paupérrimo. Mas existe o analítico. O analítico é quando você forma com o auxílio de um advérbio de intensidade. Você quer dizer que uma pessoa é bonita, aí você quer intensificar, você diz que ela é muito bonita. Então, quando você usa a palavra muito, você está fazendo aí o grau superlativo, nesse caso superlativo absoluto, analítico, porque você utilizou aí o advérbio de intensidade muito. Eu digo que ela é muito bonita. Então, quando eu uso 2 palavras aí, uma delas é o advérbio de intensidade para aumentar
a beleza, no caso aí da frase, muito bonita, eu estou usando o grau superlativo absoluto analítico. Mas quando eu uso sintético, eu não preciso colocar o muito. Eu quero dizer que a pessoa é muito bonita, eu digo que ela é bonitíssima. Que a pessoa é muito bela, belíssima. Então, o analítico é muito bonita, bastante alegre, pouco agitado, sempre utilizando junto com a palavra, com o adjetivo, um advérbio de intensidade, para intensificar a beleza, a alegria e a agitação ali da pessoa, no caso desses exemplos aí. Mas se eu quiser usar na forma sintética, eu uso uma única palavra usando essas terminações, íssimo, ílimo ou érrimo. No caso, muito bonita, eu diria bonitíssima. Bastante alegre, alegríssima, né? Pouco agitado, nesse caso é pouco agitado. Não seria muito agitado. Se fosse muito agitado, eu diria agitadíssimo, não é isso? E também tem o grau... Epa, a câmera aqui deu uma mexida. O grau superlativo relativo. O grau superlativo relativo do adjetivo, ele intensifica uma característica do substantivo, estabelecendo uma relação ou de superioridade ou de inferioridade com outros seres. Observe, de superioridade, ela é a mais interessante de todas as mulheres. Você está vendo aí que o que é chamado de superlativo, relativo, ele está fazendo essa comparação aí, estabelecendo uma relação de superioridade ou inferioridade com outros seres, viu? Então, nesse caso, ela é a mais interessante de todas as mulheres. Não está comparando com uma só. Se eu estiver só dizendo que ela é mais interessante do que Joana, é mais interessante do que Maria, seria esse caso aqui, ó. Grau comparativo do adjetivo de superioridade, porque estaria comparando somente uma pessoa com outra. Mas no grau superlativo relativo, você compara com outros seres. Não um em específico, mas outros seres. Então, vai ficar assim, ó. Ela é a mais interessante de todas as mulheres. Isso, o de superioridade. Grau superlativo relativo de superioridade. Se você quiser usar o grau superlativo relativo de inferioridade, você utiliza ela é a menos interessante de todas as mulheres. Então, veja aí que não está comparando em específico com uma pessoa, mas com uma classe, certo? Então, por isso que ele é chamado de grau superlativo relativo. Bom, esse foi o nosso conteúdo e agora vocês vão passar para o exercício nas páginas seguintes. Vou aí deixar registrado na agenda o exercício que vocês vão fazer para a gente finalizar o capítulo e a atividade do segundo bimestre. Por favor, façam um exercício e me enviem para que eu possa contar o ponto dessas atividades dessas 2 semanas de julho para ajudar aí na nota de vocês na média do segundo bimestre que nós faremos hoje. Obrigada.